Hello, students! How are you? Como estão? Eu sou a professora Josicleia. Hoje é a 19ª aula da primeira série do ensino médio. E sobre o conteúdo, nós vamos falar de variações linguísticas, ok? Então, na língua inglesa, nós vamos focar mais no inglês americano e no britânico. Vamos lá? Ok. Variações linguísticas. Enquanto no português temos, por exemplo, o português do Brasil, o português de Portugal, o português da África, a língua inglesa tem duas variantes principais, que é o American English, o inglês americano, e British English, que é o inglês britânico, ok? As diferenças entre inglês americano e britânico podem ser subdivididas em diferentes categorias. Isso quer dizer que pode ser pela pronúncia, a ortografia, eles podem ser diferentes na forma da gramática e também de alguns vocabulários. Sim, se eu digo biscoito, por exemplo, biscuit and cookies, os dois significam biscoitos, mas o cookies é o americano e biscuit é o do inglês britânico, certo? Então tem algumas diferenças sim. Porém, mais usado o americano. Se você tiver aí em dúvida em qual opção você falar, o americano ele é mais compreensível, tá? Vamos lá. Na gramática britânica, por exemplo, quando nos referimos a um grupo, podemos fazer a concordância no singular ou no plural. Já na gramática americana, apenas é correta a concordância no singular. Então, attention, né? Atenção. Exemplos. No inglês americano a gente diz assim, ó. Brazil was the World Cup champion in 2002. Então, o Brasil foi o campeão da Copa do Mundo em 2002. Essa mesma frase no inglês britânico. Brazil was the World Cup champion in 2002. Ou você pode dizer Brazil were the World Cup champion in 2002. O Brasil foi o campeão da Copa do Mundo em 2002. Então, nós tivemos aí o was, que é a primeira pessoa do singular do verbo to be no simple past, e o were, que é a terceira pessoa do plural do verbo to be no simple past. Entenderam aí a diferença? Tem outras também. Se eu usar, por exemplo, no present perfect, que é no presente perfeito, bem, nos Estados Unidos, esse tempo verbal é utilizado para fazer referência a uma ação que ocorreu em um passado recente e se estendeu até o presente. No Reino Unido, ele é frequentemente utilizado no lugar do simple past, que é o passado simples. Além disso, no inglês britânico, esse tempo verbal é comumente utilizado como advérbios, em frases como quando tem o uso do already, que quer dizer já, just, apenas, acabou de, né, também pode ser traduzido assim, ou yet, que quer dizer ainda. Os britânicos costumam usar o present perfect e os americanos o simple past, ok? Present perfect, o presente perfeito, e simple past é o passado simples. Vamos entender isso dentro de um exemplo. Inglês americano. I already saw this movie. Eu já vi esse filme. Inglês britânico. I have already seen this movie. Eu já vi esse filme. Percebeu que a tradução é a mesma? Só que nós usamos lá com só, simple past. Só, que é o verbo ver no passado. Simple past. Have seen no present perfect. Ok? No presente seria see, né? Ver. Eu já vi esse filme, ver. No passado, simple past, saw. E no present perfect, vocês vão usar have seen. Tá, o uso do have e have got. Relativamente aos verbos, outra diferença entre o inglês do Reino Unido e o inglês dos Estados Unidos tem a ver com a forma de expressar posse. Enquanto nos Estados Unidos é mais comum o uso de have ou então de has, no Reino Unido as formas have got, has got são mais utilizadas, né? Vamos entender dentro de um exemplo. Inglês americano.
I have a house on the beach. Eu tenho uma casa na praia. Inglês britânico, I have got a house on the beach. Eu tenho uma casa na praia, ó. Got a house. I have a house. Observaram a diferença? É importante referir que ambas as formas existem nos dois países e têm o mesmo significado, ok? Tá, vamos falar de vocabularies agora, algumas palavras, vocabulários. Por exemplo, na primeira coluna nós temos exemplos de português, como programa de TV. E no inglês britânico, que é na coluna do meio, nós temos TV program, que fica programa de TV no inglês americano, TV program. E no britânico, TV program, ok? Temos mais exemplos. Apartamento, como é que fica no americano? Apartment. Posso dizer no britânico? Também, mas eles usam flat, também para se referir a apartamento. Guarda-roupa, em inglês americano, closet. No inglês britânico, wardrobe. Calças, no português, em inglês americano, pants, em inglês britânico, trousers. Metrô, como se diz no inglês americano? Subway. No inglês britânico, underground. E aí, how do you say filme em inglês? Depende, no americano, movie, e no britânico, film. E cinema, como é que fala no inglês americano? Movie theater. E no inglês britânico, cinema. Ok? Vamos falar de gírias. Por exemplo, se uma pessoa chega para você e diz assim, WhatsApp, lembre logo do aplicativo, né? Mas esse WhatsApp aí quer dizer, e aí, beleza? Hi, Brian, WhatsApp. Oi, Brian, beleza? Ok? Então, a forma sup é uma variação da gíria WhatsApp. Ambas têm o mesmo sentido e são usadas como cumprimento. Então, se você não quer dizer tão informal assim, how are you? Você pode dizer só WhatsApp. E aí, quais são as boas, as novas? Certo? E o aplicativo vem justamente daí, tá? Pegaram um gancho do Whats, né? Da pergunta WhatsApp, só que no nosso aplicativo é up do app, que vem de aplicativo mesmo. Ok? Easy peasy. Assim, só voltando que a gíria lá de cima tem lá uma flag, a bandeira americana, então quer dizer que essa gíria aí é na forma do inglês americano. E easy peasy é no inglês britânico. O que quer dizer easy peasy? Moleza, fácil. Por exemplo, the Spanish exam was easy peasy. A prova de espanhol foi moleza. Indica algo, é muito fácil, mole, mole, ok? Então, essa aula aqui de inglês, easy peasy, né? Também temos a diferença no orthography, que é no spelling, na soletração, na grafia aqui, ó, na ortografia. Por exemplo, British, que é a primeira coluna, são as palavras no inglês britânico. Na coluna do meio, nós temos American, no inglês americano. E ao final, português, que é a nossa tradução para o português. Então, olha lá, nós temos canceling, as duas eu vou ler da mesma forma, canceling, mas olha só, no britânico tem double L, tem 2 L's, já no americano eu escrevo com L só, e os dois significam suspender. Segundo exemplo, theater, no primeiro é TRE, e depois está destacado aí, TER. Ó, observou que inverteu ali, os dois significam teatro. License, olha a escrita do britânico para o americano, license. Um tem C, o outro usa S, os dois significam licença. Color, tanto no britânico quanto no americano, color, significa cor, porém a escrita é diferente. Analyze, olha o analyze do britânico com S, analyze do americano com Z. Os dois significam analisar, ok? Então, atenção aí no spelling. Ok, vamos praticar. Activity 1, separe os vocabulários abaixo quanto ao inglês americano e britânico. Então, nós temos aí 3 imagens.
As imagens das batatas fritas é que a primeira nós chamamos de chips, esse formato assim meio arredondado, e French fries, as de tirinhas, que foram criadas pelos franceses, por isso eles colocaram aí French. São francesas fritas, ok? E aí, chips pertence ao inglês americano ou britânico? Qual a sua opinião sobre French fries? Está no inglês americano ou britânico? Ok, agora nós temos aí uma borracha, que é a terceira imagem. Rubber e eraser. Qual das duas é do inglês americano? Qual é do inglês britânico? Vamos lá. Chips e rubber pertencem ao inglês britânico. French fries e eraser significa no inglês americano, ok? Então, chips e French fries, batata frita. Borracha se diz rubber ou eraser. Só depende se você quer falar no inglês americano ou britânico, ok? Tanto a fala quanto a escrita. Tá. More we practice, more we learn. Quanto mais a gente pratica, mais a gente aprende. Então, vamos lá. Qual lista faz referência ao inglês americano e ao britânico quanto à forma escrita? E aí, na primeira coluna do azul mais escuro, nós temos our, tipo color, favor, neighbor, terminando com O-U-R, O-U-R, essa coluna aí. Essa escrita pertence ao inglês americano ou ao inglês britânico? Na segunda coluna nós temos or, ou are, né? E aí nós temos color, favor, neighbor, que tem a mesma tradução. Color é a cor, favor, favorito, preferido, predileto. Neighbor, vizinho ou vizinha também. Bem, nós temos inglês britânico na faixa do azul mais escuro e inglês americano no azul mais claro. Olha lá a nossa flag, a bandeira que indica se é inglês britânico ou americano. Ok, students? Muito bem, para rever essa aula, para ter acesso a mais materiais sobre o mesmo conteúdo, é só acessar a nossa plataforma Eduque. Thank you so much. Bye bye.